Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Indague-se alguma emenda à ata da sessão anterior, alguma correção. Declaro aprovada. Inicialmente, registrar a ausência do desembargador Cláudio Santos, em razão de gozo de férias, e o desembargador João Rebouças, em razão de licença para tratamento de saúde. A desembargadora Zeneide não vai poder comparecer também à nossa sessão, pois acompanhando a delegação de juízes do CNJ, estão aqui para os trabalhos que antecedem a própria inspeção do órgão, que ocorrerá no próximo mês. Vamos aos feitos da pauta. O número 1 é o mandado de segurança civil 0800197, que é da relatoria do desembargador João Rebouças, como já disse antes, em virtude da ausência mesmo, não poderá ser julgado. O segundo é o mandado de segurança 080662349, tem como impetrante KS Rodrigues da Silva Eireli, e como relator o desembargador Vigílio Fernandes. Tem um pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Eduardo Reis Fernandes Júnior para sustentar. O Dr. Eduardo está presente. O desembargador Vigílio, o processo está em mesa. Está em mesa, senhor presidente. Está em mesa. Está em mesa. O nobre advogado com a palavra para a sua sustentação oral, pelo prazo legal. Pela ordem, excelência, só o nome do advogado que está equivocado. É Eduardo Reis Fernandes Júnior? Não, é Vitor de Góes Ribeiro Dantas. Bom, é o que tem aqui na relação. O mandado de segurança 0800-197, dígito 20, 2022, é o agravo. Perfeito? Qual? Eu acabei de fazer a menção que esse é o desembargador João Rebouças. Não vai ser julgado. Não vai ser, o desembargador João Rebouças não está presente. Perdão, excelência. Esse é de motivo de saúde. Dr. Eduardo Reis Fernando Júnior está presente? Não encontra-se presente, desembargador Vigílio. Um processo em mesa. Vossa Excelência já encaminhado o voto. Senhor presidente, pelo que me consta, os colegas já votaram nesse processo, não é? Já então, acompanhando. O voto segue, é o mesmo, não há mudança, alteração, de sorte que fica votado como consta no registro, que a conclusão final é pela denegação da ordem, senhor presidente. É assim que fica o meu voto. Pronto. Proclamada a unanimidade de votos. O seguinte é a revisão criminal 080-4881, lixo 86. Tem como requerente Walter de Souza Lucena. Relator desembargador Dilermano Mota. Processo em mesa, desembargador. O relator sou eu, excelência. É do Sereno. Desculpe. Aqui vi, é o revisor. Desculpe, desembargador. Correto. É o relator, Vossa Excelência, revisor desembargador Dilermano. Já encaminhei o voto e já houve votação. Desembargador, o doutor Francisco das Chagas Medeiros está por vídeo. E vamos abrir a palavra para ele. Sua sustentação oral pelo prazo legal, doutor. Ok, estou liberado, posso começar? Já pode começar. Excelentíssimo senhor doutor Amilcar Maia, eminente presidente desta Corte de Justiça, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais membros dessa valorosa casa, de modo especial o eminente relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Cuida da espécie de uma ação revisional criminal manejada em face de sentença penal condenatória oriunda da comarca de Jardim
do Seridó, sentença devidamente transitada em julgado, onde a defesa entende, com todo respeito, que a sentença ela violou flagrantemente, contrariou flagrantemente a lei federal, notadamente o artigo 155 do Código de Processo Penal. A espécie, o fato em si, trata-se de um latrocínio ocorrido no ano de 2014 na comarca de Jardim do Seridó. Na verdade, o fato ocorreu no termo judiciário de Ouro Branco, pertencente à comarca de Jardim do Seridó. Inicialmente, não foram apontados autores. Decorrido um ano, após um ano, um cidadão por nome Marcos Roberto foi conduzido à delegacia e daí surgiu um depoimento que, na verdade, é uma confissão e uma delação. Nesse depoimento, perante a autoridade policial, prestado, obviamente, em sede de inquérito policial, o Marcos confessa, assume que praticou, que participou do fato criminoso e aponta o senhor Walter, ora autor desta ação revisional, como o mentor, como o autor intelectual do fato, como aquele que teria planejado toda essa ação criminosa. Ouvidos perante a autoridade policial, o Walter negou peremptoriamente, desde o primeiro momento. O delator apontava que houvera participado da empreitada criminosa em conluio, juntamente com a pessoa conhecida por Dedé de Maria Teixeira. Esse cidadão, ele foi ouvido pela autoridade policial, negou peremptoriamente sua participação, negou que conhecesse o Marcos, negou que conhecesse, inclusive negando que conhecesse, que sequer conhecia o senhor Walter Lucena. A denúncia foi ofertada, 2 policiais foram ouvidos para supostamente ratificar, confirmar essa versão, esse depoimento, essa confissão de delação prestada pelo senhor Marcos, e esses 2 policiais tão somente narraram, confirmaram, disseram, tanto em sede policial quanto em juízo, o que o senhor Marcos havia feito, havia confessado e delatado perante a autoridade policial. Sem mais nenhum outro elemento de prova, a não ser essa delação, a ação penal foi instaurada, até aí tudo bem. Durante a instrução processual, o que é que ocorre? O senhor Marcos não confirma em juízo a delação. Em juízo, ele ratifica indiretamente a sua confissão, quando ele diz que se encontrava lá, de fato, no local, que estava com a arma depois do fato e que vendeu essa arma para um cidadão de nome Carlindo. Esse Carlindo confirmou em juízo que adquiriu essa arma do senhor Marcos, mas ninguém diz uma palavra sobre a presença ou a participação do senhor Walter. Os 2 policiais apenas confirmam essa versão apresentada na polícia pelo senhor Marcos. Instaurada a instrução processual, o que é que ocorre? Simplesmente, os 2 policiais apenas confirmam, ratificam os seus depoimentos esses que, diga-se de passagem, é importante que se diga, eles não podem ser considerados como prova judicializada. Por quê? Porque eles trazem em si apenas uma aparência de prova judicializada.
Por quê? Porque toda a sua fala, todo o depoimento das testemunhas, o policial Cid Clay e o policial Arnaldo, o que é que eles afirmam? Que Marquinhos, que é o Marcos Roberto, o delator e o então delator que confessou a prata, que Marquinhos disse que quem planejou o crime foi Val. Que Marquinhos disse, ou seja, todo o depoimento dos dois policiais é a partir da narrativa feita em sede policial pelo senhor Marcos. Só que quando chega em juízo, o senhor Marcos confirma a confissão, mas silencia em relação à delação. Ou seja, então, não houve prova, e não existe prova judicializada sobre o crime do contraditório cabal, forte o suficiente, extremo de dúvida, que confirme a participação do seu Walter nessa empreitada criminosa. De modo que o artigo 155 do Código de Processo Penal, todos conhecemos e sabemos perfeitamente, ele veda expressamente uma condenação lastreada com base exclusiva nos elementos colhidos na fase informativa, na fase de investigação. E este é o caso expresso, claro, flagrante, de que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento prestado, na versão trazida, na narrativa trazida, feita, procedida pelo senhor Marcos Roberto. Nada mais. E essa narrativa toda, quando ela chega em juízo, ela não se confirma, ela não é ratificada. Então, a prova, para ela ser prova, nós sabemos, e para ela ensejar, ser idônea para uma condenação penal, principalmente uma condenação altíssima, como esta, que trata de um crime de fato bárbaro, não podemos ter dúvidas sobre a prova. E aqui, com todo respeito, eu entendo que sequer dúvida há. Sequer dúvida há. Por quê? Porque não houve a confirmação, a reiteração da delação procedida em sede policial pelo senhor Marcos Roberto em sede judicial. Então, o que restou foi apenas, então, somente os elementos colhidos na informação. Diga-se de passagem, exclusivamente o depoimento, a delação do senhor Marcos Roberto, que não foi confirmada em juízo. Na sentença, a rejuíza, o que é que ela afirma? Ela considera, ela reconhece a prova da autoria, a materialidade está provada, mas a prova da autoria delitiva, ela reconhece como prova apenas e tão somente a delação não confirmada em juízo e o depoimento dos policiais. Ora, mas o depoimento dos policiais, apesar de ter sido dado em juízo, procedido em juízo, eles não trazem nenhum outro elemento que demonstre, que comprove a narrativa procedida pelo senhor Marcos em sede policial. Em sede policial, o senhor Marcos tinha dito, por exemplo, que fora o Walter que tinha ido deixá-los lá no local, que no mesmo dia se encontrou com Walter lá na cidade de Ouro Branco, que 2 dias depois Walter foi à sua residência. Nada disso está provado nos autos. Temos apenas, então, somente a fala, a delação do então acusado Marcos Roberto.
Não há nenhuma confirmação desses elementos que compõem todo o tecido, todo o palco, a cena do crime. Nada. Ninguém fala o nome de Walter. Walter não foi visto por câmera, Walter não foi visto por ninguém. Não há nenhuma prova de contato sequer, telefônico, presencial, de Walter com essas pessoas. Então, com todo respeito, a defesa entende. Eu atuei nesse processo lá no início, quando apresentei o senhor Walter na delegacia, e depois não atuei mais. E retorno agora, vendo esse, com todo respeito, desastre que aconteceu. Então, a M-Juíza fundamenta apenas e tão somente para demonstrar a autoria nos depoimentos prestados pelos policiais e pelo senhor, e pelo o corréu em si policial, que, como nós sabemos, não é suficiente. Então, a juíza diz, depoimento dos 2 policiais responsáveis pela investigação, confirmaram a versão da denúncia, indicando que o crime foi desvendado em razão do depoimento do réu Marcos Roberto. De fato, analisando o inquérito policial, o réu inicialmente negou, mas logo em seguida, isso foi um ano depois, prestou vários depoimentos indicando a participação de Walter. Um dos depoimentos foi gravado, não existindo indício de coação. Isso tudo na fase policial. Isso é a sentença. Quando interrogado em juízo, o acusado Marcos preferiu não se manifestar acerca dos fatos relacionados ao latrocínio, apenas confirmando a venda da arma. Então, o que houve em juízo foi a confirmação, o senhor Marcos confirmou, ratificou, reiterou, foi sua confissão, mas não a delação. A delação não foi confirmada. Então, portanto, ela não pode ser utilizada, a delação prestada exclusivamente em sede policial, não pode ser utilizada como prova exclusiva para a condenação. O acusado Walter negou reiteradamente a prática do crime. Entretanto, o réu Marcos indicou de forma veemente sua participação, indicando que o mesmo agiu como mentor intelectual. No que se refere à autoria, verifico que existem provas da participação dos acusados Walter e Marcos no crime. Essa é a prova. Essa é a prova que condena um nacional, um irmão nosso, um seridoense, a 20 anos de cadeia, a cumprir uma pena de 20 anos, com uma prova, com todo respeito, débil, frágil. Doutor, o senhor tem 1 minuto de tempo para concluir. Obrigado, excelência. Uma prova produzida exclusivamente na seara policial, em sede de investigação. E o Código de Processo Civil, em seu artigo 155, é muito claro. Ele veda textualmente. Para finalizar, excelência, eu vou pedir a permissão para ler um trecho aqui de uma decisão proferida agora, recentemente, este mês de fevereiro, pelo STJ, ministro Ricardo Soares, onde ele diz: dessa forma, ainda que haja sérios indícios indicativos da culpa, não deflui da prova efetivamente coligida plena certeza do cometimento dos delitos. De uma leitura atenta dos fatos utilizados para manter a condenação, verifico que, de fato, a condenação do paciente tem lastro apenas o depoimento extrajudicial do corréu, que se retratou em juízo. Apesar dos policiais terem confirmado judicialmente o teor do depoimento extrajudicial, dando aparência de... O seu tempo esgotou, doutor. Doutor, o seu tempo esgotou. Portanto, excelência, a defesa requer a procedência da ação para que anule-se essa sentença e se expressa, consequentemente, o alvará de soltura para que um inocente não permaneça. Com a palavra o relator. Senhor presidente, cumprimento o doutor advogado pela sustentação e demais devo dizer que já encaminhei o voto pela improcedência da revisional. Se trata-se de um crime de latrocínio, melhor dizendo,
uma sentença bem elaborada pela Justiça Cor, e sentença essa que foi confirmada à unanimidade pela Câmara Criminal, quórum que inclusive não integrei, na época estava sendo substituído pelo doutor Roberto Guerra. Então o encaminhamento do voto é nesse sentido, e alguém desejar um maior esclarecimento, eu farei, senhor presidente. O revisor, alguma consideração, alguma observação? Excelência. De acordo. Eu lancei o voto. Então, os demais estão acompanhando, proclamo a unanimidade de votos. O seguinte é a ação direta de inconstitucionalidade 0688, relatoria do desembargador Ibanez, tem como requerente a Associação Brasileira de Shopping Center, Abraço. Tem pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Marcos Solim da Silva, advogado da requerente, e o Dr. Heriberto da Costa Neves, procurador da Câmara Municipal de Natal. Dr. Marcos Solim. Dr. Marcos Solim está por videoconferência. Eu concedo a palavra por 15 minutos. Senhores desembargadores, muito obrigado por me receber. É sempre uma honra sustentar perante o Tribunal do Rio Grande do Norte. Cumprimento o desembargador-presidente, amigo Carmaia, em nome de quem cumprimento todos os desembargadores deste Tribunal Pleno. Cumprimento o desembargador Ibanez Monteiro, relator da ação direta de inconstitucionalidade. Senhores, o que será julgado aqui, na verdade, ainda é um pedido de medida cautelar formulado pela Brasque no bojo dessa ação direta de inconstitucionalidade, formulado em face do artigo 2º da Lei 6697 de 2017 do município de Natal. E esse dispositivo, senhores, ele estabelece uma obrigação de que todos os estacionamentos do município de Natal tenham de afixar uma placa dizendo que eles não poderiam cobrar, ou seja, os estacionamentos não poderiam cobrar o que a lei chama, erroneamente, e já adentrarei nesse mérito, o que a lei chama de multa por perda do ticket, ou seja, é aquela tarifa que é cobrada na hipótese de o cliente, o usuário, não apresentar o ticket que ele é dado na cancela, e essa lei ela impõe que sejam fixadas placas dizendo que o estacionamento não poderia cobrar. Eu leio aqui o trecho do artigo 2º, que diz assim: ficam ainda os estabelecimentos obrigados a fixar placas com os seguintes dizeres: é proibida a cobrança de multa por parte de qualquer estacionamento de veículo perante seus respectivos clientes pela eventual perda do ticket do estacionamento, constante artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Senhores, é um erro, e eu sempre procuro em sustentações orais que tratam de normas semelhantes, é um erro afirmar, primeiro, que se trata de uma multa por a perda do ticket de estacionamento. Conforme já foi decidido pelo STJ, e falarei um pouco mais à frente sobre isso, que na verdade se trata de uma tarifa mínima, não se trata de uma sanção, tanto que é um valor que é cobrado para remunerar o serviço que de fato é prestado pelo estacionamento particular. Pois bem, nessa ação direta de inconstitucionalidade é formulado um pedido de medida cautelar, pois os estacionamentos associados da autora, assim como todos os estacionamentos do município de Natal, já estão sujeitos a essa obrigação que é inconstitucional. Portanto, é formulado o pedido de medida cautelar na medida em que há risco de danos, risco de autuações, sanções, fiscalizações com base em normativo que é manifestamente inconstitucional. E como prova da inconstitucionalidade dessa disposição, há um julgado do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.305.794 do Estado do Amazonas, que teve a Brasque como recorrente também. Recurso esse foi relatado pela ministra Rosa Weber, hoje presidente do Supremo. E esse recurso aí é originário de uma ação direta formulada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas contra a Lei Estadual do Amazonas número 4.880 de 2019. Essa lei estabelecia a proibição de cobrança de tarifa mínima
para a hipótese de não apresentação de ticket de estacionamento, também chamava erroneamente de multa por perda do ticket. E essa lei foi considerada, em um primeiro momento, inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A Abrace foi ao STF e a ministra Rosa Weber proferiu decisão monocrática, dando provimento a esse recurso, por considerar inconstitucional a disposição, por considerar que estados e municípios não podem regular sobre preço, sobre cobrança de estacionamento, pelo fornecimento de serviços de estacionamento. Peço venha apenas para ler um pequeno trecho dessa decisão, que já transitou em julgado, já é definitiva, em que se afirma assim: nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre direito civil e configurar contrariedade ao princípio constitucional da livre iniciativa lei estadual pela qual se estabelecem regulação de preço de estacionamentos privados. Na esteira desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, senhores, diversos tribunais estaduais estão fulminando leis semelhantes que proíbem a cobrança de tarifa mínima pela não apresentação do ticket. Cito a Lei Estadual da Paraíba, número 11.807 de 2020, que se encontra suspenso no âmbito da ADI, número 0814-49272 de 2020, a Lei Municipal do Rio de Janeiro, número 6468 de 2019, que já foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Municipal 17.830 de 2022 do município de São Paulo, foi julgada inconstitucional agora em janeiro, em julgamento que eu tive o prazer de sustentar. Enfim, já está consolidando, se consolida uma jurisprudência acerca da inconstitucionalidade de leis municipais e estaduais que estabeleçam a proibição da cobrança de tarifa mínima, que é erroneamente denominada por essas leis de multa por perda do ticket. Faço aqui considerações acerca de alegação que foi apresentada pela Câmara Municipal de Natal em sua petição de informações e pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que apresentou parecer na segunda-feira. Eles defendem a constitucionalidade da norma sob a premissa de que a lei tão somente estaria estabelecendo uma obrigação de afixar uma placa, dizendo, apenas informando a existência de uma proibição que já existiria na legislação. Sob essa premissa, eles afirmam que a norma, na verdade, cuidaria de direito do consumidor. Senhores, em primeiro lugar, é de se afastar a premissa, é de se afirmar a ironia, a falsidade da premissa de que a legislação estabelece a proibição da cobrança de tarifa mínima pelo uso de estacionamentos privados na hipótese de não apresentação do ticket de estacionamento. E afirmo isso com um caso concreto decidido pelo STJ. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial número 1.855.136 do Estado do Sergipe, caso esse que meu escritório também teve o prazer de atuar, se decidiu justamente sobre a incidência do CDC, e se o CDC, se o Código de Defesa do Consumidor, ele proibiria a cobrança pela tarifa mínima, na hipótese de perda de não apresentação do ticket. E o que disse o STJ? O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos shoppings que se apresentavam como recorrentes. Esse recurso ele é originário de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Sergipe contra 2 shopping centers de Aracaju. Em primeiro momento, primeira instância, segunda instância afirmaram, estabeleceram a proibição com base no CDC, só que o STJ ele deu provimento a esse recurso, cassando o acórdão e afirmando que não poderia o judiciário estabelecer essa proibição, pois o CDC não proibiria a cobrança da tarifa mínima pela não apresentação do ticket. E o que afirmou o STJ, nesse caso relatado pelo ministro
Marco Aurélio Belize. Peço vênia apenas para citar um pequeno trecho do acordo do STJ, é um acordo muito bem fundamentado e muito extenso. O estabelecimento de uma tarifa mínima para a utilização do estacionamento do shopping center, ainda que o consumidor não venha a usar a totalidade do tempo ali abrangido, prática comercial largamente utilizada pelo segmento exame, não encerra prática comercial abusiva. Senhores, justamente a premissa utilizada pela Câmara Municipal, defendida pela Câmara Municipal, seria de que os estacionamentos só estariam sendo obrigados, pelo esse artigo 2º ora impugnado, só estariam sendo obrigados a afirmar que estariam proibidos de uma prática abusiva. Só que o STJ está dizendo que isso não é uma prática abusiva. Isso é corroborado pelos diversos julgados que eu citei aqui, tribunais estaduais e do STF. O estacionamento privado possui a prerrogativa de estabelecer, desde que de forma pública, dizendo, caso não seja apresentado o ticket de estacionamento, ticket esse que é utilizado para fazer o cálculo da cobrança da tarifa, caso não seja apresentado o ticket, será cobrado uma quantia determinada. Isso o STJ está dizendo que o empreendedor pode fazer. E sigo na leitura aqui do acordo, ele diz, o empreendedor, levando-se em consideração uma série de fatores atinentes à sua atividade, pode eleger um valor mínimo que repute adequado para remunerar o serviço colocado à disposição do público, a fim de remunerar um custo inicial mínimo, cabendo ao consumidor indiscutivelmente ciente do critério proposto, a faculdade de utilizar ou não o serviço de estacionamento do shopping center. Então, é de se afastar, senhores, de que a premissa de que a legislação de direito do consumidor já estaria proibindo essa cobrança pelo uso mínimo, de tarifa mínima, na hipótese de perda do ticket de estacionamento, de não apresentação. Não existe essa proibição. A proibição não existe na legislação de direito do consumidor. E por conta disso, chegamos à conclusão de que a proibição, na verdade, é imposta pela própria lei municipal que está aqui em discussão. Ao determinar que os shopping centers, os estacionamentos, digam que estão proibidos a fixar essa dita placa, na verdade, os estacionamentos estão se vinculando a uma oferta por imposição expressa de uma lei municipal. Então, a proibição advém da própria lei municipal, a proibição da cobrança de tarifa mínima vem da própria lei municipal, sendo que há jurisprudência consolidada dizendo que esse tipo de proibição não pode vir de lei municipal ou estadual. Cito aqui, diversos julgados já se consolida uma jurisprudência sólida no âmbito do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, de normas que impõem critérios de cobrança ou formas de gratuidade em estacionamentos privados que vêm sendo constantemente, sistematicamente fulminadas por esse Tribunal Pleno. Cito a ADI 0808-129-31-2020, de relatoria do desembargador Expedito Ferreira, a ADI 0800-272-94-2021, relatoria do desembargador vice-presidente Glauber Rego. Essas duas já foram julgadas em seu mérito, e declaradas, em relação a leis que foram declaradas inconstitucionais. E a ADI, inclusive, será julgada agora no item 5 da pauta, que já teve medida cautelar deferida por probabilidade da inconstitucionalidade, que é a ADI 0803-44160-2019, de relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Portanto, senhores, é uma falácia afirmar-se que a lei só estaria dando publicidade a uma proibição da legislação de direito do consumidor. Isso não existe. Essa proibição não existe. Quem diz é o STJ, que possui a prerrogativa da uniformização da interpretação da legislação federal. Daí porque há de se compreender... 2 minutos para a finalização do tempo, doutor. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de leis semelhantes, a qual afirma a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, bem como violação ao direito de propriedade e ao direito de livre iniciativa. Feitas essas considerações, senhores, nós pedimos que seja concedida a medida cautelar para que
se resguarde o direito dos associados da autora de não se verem sujeitos a uma obrigação manifestamente inconstitucional. Muito obrigado. Com a palavra que o doutor Heriberto está presente na nossa sessão. Bom dia, senhor desembargador presidente deste egrégio Tribunal de Justiça. Bom dia, senhor desembargador relator, desembargador Ibanez, pessoa na qual eu saúdo os demais integrantes desse nobre órgão de justiça. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, representando a Procuradoria da Câmara Municipal do Natal. E gostaria de tentar ser claro, conciso e preciso, porque os senhores têm muitos processos para julgar, e eu quero gastar apenas 5 minutos na minha sustentação oral. O doutor aí disse que o pedido é um pedido cautelar, só que a lei é de 2017. Ele pode ter falado do mérito da ação, mas ele não falou nada do pedido cautelar. Com todo respeito, sim, eu quero só cumprimentar aqui meus colegas, doutor Tiago, procurador-geral do município da Procuradoria Co-Irmã, os advogados e os servidores, desculpe. E ele pode ter falado de tudo, menos do pleito cautelar, porque processualmente falando, um acadêmico de direito que está no 7º período sabe que para que seja concedida uma medida cautelar, há necessidade de haver fumus boniuris e periculum in mora. Depois de 5 anos que a lei está em vigor, pode existir tudo, senhores desembargadores, menos periculum in mora. Eu não quero tratar hoje sobre o fumus boniuris, porque eu quero tratar no mérito. Não quero antecipar os meus argumentos de defesa da lei para que meu ex-adverso não possa trabalhar em cima deles, né? Quero aqui louvar o parecer do Ministério Público, o doutor, leve os cumprimentos à doutora Elaine e ao doutor Lenildo, e o parecer foi muito bem fundamentado, foi pela improcedência da demanda, trouxe um argumento a mais, né? Provando que não é um parecer daqueles apenas que se repete, que é repetitivo, mas que o Ministério Público se debruça sobre essas ADIs. Quero agradecer, né, porque quando é aquele parecer apenas que diz assim, não, o Ministério Público não vê interesse público e sim apenas privado na ação, é aquele parecer genérico, não, foi um parecer claro, conciso, preciso, sucinto, mas que enfrentou a matéria. Então eu quero que a liminar a cautelar seja rejeitada, porque não tem periculum in mora. A lei é de 2017. Se passar mais um pouquinho, ela termina a primeira infância. Salvo engano, os psicólogos dizem que a primeira infância termina aos 6 anos de idade, quando se forma a personalidade da criança. Já vai ser uma criança de 6 anos de idade. Então eu sei que o tribunal não vai diferir uma cautelar, porque quando a gente aprende... Primeiro eu aprendi com o juiz, doutor Seráfico, que é juiz aqui no Rio Grande do Norte, paraibano, foi meu professor na faculdade. E de uma carreira de juristas notáveis na Paraíba, o pai dele é desembargador do TJ da Paraíba, o irmão é desembargador egresso do Ministério Público, doutor Seráfico, era meu professor de processo civil. Então, você não pode deferir, a gente aprendia até assim, né? Depois, quando eu dava aula na faculdade particular, que eu dava aula só me davam a cadeira para dar na sexta-feira, eu desisti. Quando a gente tem um peixe, você tem um peixe. Se a gente diz assim, doutor, coloca o peixe na geladeira, porque no final da ação a gente vai saber de quem é o peixe. Esse pedido é cautelar, porque está fazendo com que o objeto da demanda não seja perdido, é cautelar. Agora, se eu disser, doutor, me dê o peixe, que eu estou com fome, eu preciso comer o peixe agora. Esse pedido é satisfativo e é a própria tutela que você está querendo antecipar. Então, mas tem que ter o periculum in mora, e não tem. Repito, a lei é de 2017, já vai fazer 6 anos. E o mérito eu vou enfrentar quando chegar na hora de julgar o mérito. E não tem problema dessas decisões que o doutor cita aqui, de STJ, de STF, porque várias vezes nós perdemos aqui e nós ganhamos no Supremo. A Patrulha Maria da Penha, a Lei dos Bombeiros Civis, a Lei do Guia Turístico. Quer dizer, a gente perde e a gente ganha, faz parte do jogo. E eu fico muito feliz. Terminei o meu 3º mandato à frente da Procuradoria-Geral. E fico muito feliz de saber que nós começamos a ganhar essas ADIs no Supremo, né? Porque a gente, às vezes os colegas lá, eu quero mandar um abraço aqui para meus colegas que atuam no contencioso, nossa Procuradoria da Câmara é muito eclética. Tem um asiático, o Pedro Japa, que os olhos bem pequenininhos, mas vê tudo, tem um judeu, o Leves, então tem de Caicó, que o pessoal diz que Caicó é um país dentro do Rio Grande do Norte, então a gente não se preocupa se o STJ negou, não, a gente recorre até o Supremo, porque nós gostamos de fazer isso, é nosso ofício, ficamos felizes e eu peço que o tribunal rejeite a cautelar, porque o mérito não está sendo julgado,
porque não existe perigo em mora. E eu gostaria só de fazer uma crítica ao prefeito de Natal, porque ele veio, eu tenho certeza que a Procuradoria Técnica, os procuradores do município têm notável saber jurídico e fizeram só porque o prefeito exigiu. Porque se ele não pode ajudar, não atrapalhe não, porque isso é um absurdo. Já aconteceu comigo, eu perdi o papel no estacionamento do shopping João Pessoa, o camarada me disse assim, me dê seu documento aí. Entrou lá, viu o documento para saber que eu não estava roubando o carro, que o carro era meu. Aí não, o senhor, o dono está aqui, um papel me deu e eu saí, só paguei o que tem que pagar. Não tem que pagar multa nenhuma por isso, mas isso eu vou enfrentar depois. Peço que seja rejeitado pelo liminar, senhores desembargadores. Com a palavra o relator. Senhor presidente, primeiro eu quero registrar. Microfone. Está desligado. Tá. Registrar aqui, senhor presidente, que nós temos duas ações em julgamento, duas ADIs que tratam do mesmo tema e proposta pela mesma autora. Nesta, nós estamos a apreciar a medida cautelar. E na próxima, que é de relatoria do desembargador Gilson, é o mérito da ação. Para fazer a distinção da abordagem do exame de mérito que nós estamos a apreciar aqui. Neste exame da medida cautelar, eu estou propondo, meu voto é pelo indeferimento da medida liminar por falta de urgência. Diferentemente do voto que será proferido na próxima ação, porque nela iremos julgar o mérito. E aí o exame, penso que exige ser diferente a análise que deveremos fazer. Nesta ação aqui, senhor presidente, eu não discuto eu não me manifesto sobre a inconstitucionalidade da lei, eu só me manifesto sobre a falta de urgência para o deferimento da medida cautelar. Meu voto é pela não concessão da medida liminar pretendida. É o número 16 da pauta, não é isso? É o número 4. Não, eu digo que vai ser julgado, está na pauta de hoje ainda, né? O próximo é o número 5, que é o do desembargador Gilson, o relator. Esse 4, os demais membros já estão com voto registrado acompanhando Vossa Excelência. Tá certo, é isso mesmo, está correto. Verifique-se a unanimidade. O número 5, né? E logo em seguida, que é o qual o resultado eu proclamo, a unanimidade de voto nos termos, a unanimidade nos termos do voto do relator. Chamo agora o 5º, que é a DI 080-3441 e da relatoria desfeito do desembargador Gilson. Tem como requerente também a Abrace, requerido a Câmara Municipal. Também pedido de sustentação oral da mesma forma, Dr. Marcos Solim da Silva e Dr. Heriberto Costa Neves. Indago se o Dr. Marcos Solim vai também querer refazer sua sustentação oral na presente ocasião. Sim, Excelência, eu gostaria de fazer sustentação oral, inclusive porque se trata de uma lei com conteúdo diferente, e também pela felicidade de algo raro, que é uma réplica em sustentação oral. Né? Ok. Então, com a palavra, doutor. Pois não, Excelência. Primeiramente, assim, apenas um esclarecimento, Excelência. Eu só fiz menção ao STJ não para dizer que em questões de constitucionalidade o STJ ele possui uma prerrogativa maior que o Supremo Tribunal Federal, mas apenas para afirmar que a legislação federal, essa sim, cuja interpretação o STJ ele possui a máxima interpretação, afirma que a legislação consumerista não prevê aquele tipo de proibição. Enfim, isso eu aprendi na faculdade, no 6º período da faculdade. Mas avançando, o que está em julgamento agora é uma lei, que é a Lei 6907 de 2019, do município de Natal. Senhores, eu não me estenderei muito por todos os argumentos que já foram apresentados aqui. Essa lei, na verdade, se impugna apenas os artigos 3º e 8º da Lei 6907, do município de Natal, os quais estabelecem hipótese de gratuidade para pessoas com deficiência, autistas, gestantes em gravidez de risco e maiores de 60 anos, caso eles tenham o cartão especial de estacionamento. Senhores, é matéria absolutamente pacificada no âmbito desse Tribunal Pleno, de que não se pode conceder uma hipótese de gratuidade por lei municipal estadual.
o nobre colega procurador da Câmara Municipal, ele afirmou que ficou muito feliz com o estacionamento que ele fez no município de João Pessoa, adoro a cidade de João Pessoa, inclusive, mas eu tenho certeza que ali foi o próprio empreendedor, foi o próprio dono do estacionamento que ele quis estabelecer essa isenção. O que estamos aqui dizendo é que não pode uma lei municipal, estadual, estabelecer essa hipótese, né? Tanto que na Paraíba existe uma lei que tentou proibir perda do ticket lá, mas nós suspendemos, justamente por questão de inconstitucionalidade. Então, assim, se houve essa isenção foi porque o empreendedor quis. E é isso que nós estamos defendendo. Agora, no caso da Lei 6907, foi julgado muito recentemente, inclusive foi um dos últimos casos relatados pelo nobre ministro Celso de Mello, que foi a DI 5842, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual do Rio Grande do Norte, que estabelecia justamente a mesma hipótese de gratuidade caso a pessoa tivesse um cartão especial de estacionamento. No caso, era apenas para pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. E o que disse o ministro Celso de Mello, que foi acompanhado pela unanimidade do plenário do Supremo Tribunal Federal? Ele afirmou assim: lei estadual que institui o benefício da gratuidade em estacionamentos públicos e privados. Ação direta julgada procedente em parte, para declarar inconstitucionalidade parcial sem redução de texto em ordem a afastar a incidência das normas impugnadas apenas em relação aos estacionamentos particulares. Afirmou-se também transgressão à cláusula constitucional que atribui à União Federal, com absoluta privatividade e competência para legislar sobre o tema, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Reafirmação da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no tema. Então, senhores, não creio que exista qualquer razão especial para se divergir, para se distanciar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é sobre lei estadual do Rio Grande do Norte, que trata de hipótese absolutamente igual ou pelo menos semelhante. Portanto, o que nós pugnamos é que seja, no esteio do parecer do Ministério Público, que seja declarada em definitivo a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 8º da Lei 6907, ratificando-se assim a medida cautelar concedida por este Tribunal Pleno. Muito obrigado. Com a palavra, doutor procurador, novamente. Senhores, realmente aqui é uma lei diferente, né? Essa lei da mudança da multa, nós vamos até o Supremo com certeza. Isso aí é um absurdo. E aí eu quero, já que o doutor falou de réplica, eu também quero fazer a réplica, né? Como a gente faz no júri. É o seguinte, eu queria saber se o prefeito Natal, ele tem essa brabeza toda, porque ele foi favorável na outra ação para essa multa. Eu queria saber se ele é brabo desse jeito com os donos de empresa de ônibus, porque tem milhões de reais em multa que o prefeito não cobra das empresas de ônibus. Se ele é brabo assim, como na pandemia, nem a frota foi colocada de forma total na pandemia. Então, assim, quando é o pequeno, o pobre, miserável, sei lá da Zona Norte, vai pro shopping com a mulher e o filho, tomar um sorvete, perdeu o papel, tem que pagar uma multa. Agora, com os donos de empresa de ônibus, o prefeito não é brabo desse jeito, porque depois de 30 anos de serviço público, eu aprendi o seguinte: olha, se você não puder ajudar, não atrapalhe não, homem. Deixa a Abraço entrar, mas você nem entra com a ação e você ainda vem dizer que a Abraço está certa. Nessa outra lei aqui, senhores, eu quero dizer o seguinte, que o objeto é diferente, né? Fala da cobrança e dos cartões para o pessoal que é autista, para ter a gratuidade. Bom, todo empreendimento privado de Natal, que eu saiba, tem lá a vaguinha no shopping, lá no Midway. Idoso. Tem a reserva das vagas. E o Midway é privado. Isso, creio eu, não sei de cabeça qual é o artigo do Estatuto do Idoso que prevê, mas o que eu estou fazendo aqui é apenas repetindo direitos que essas pessoas têm nos seus respectivos estatutos federais. Os munícipes de Natal, os vereadores, muitos têm boa vontade, inclusive eu digo a eles, e aí é mais difícil porque vai entrar em choque, porque o difícil ninguém quer fazer, só quer fazer o fácil. Eu digo para eles: senhores, já tem lei demais,
Mas os senhores querem fazer, façam. Mas o mais importante do que um vereador pode fazer não é nem fazer a lei, não. É cobrar as leis que já existem. Não tenho essa vocação para ser político. Os senhores já devem perceber que eu não tenho muita maleabilidade para certas coisas. Se eu fosse vereador de Natal, eu pegava a comissão de saúde, ia para os hospitais públicos do município, com o orçamento que a Secretaria de Saúde do município tem, e ver quantas cirurgias tinham sido feitas ao mês, de catarata, quantas cirurgias tinham sido feitas ao mês, de amputação de perna, fiscalizar a lei. Só isso. Muito melhor do que fazer a lei. Mas, bem, se os estatutos federais, se a lei federal dá direito a um idoso parar num estacionamento privado, dá direito a uma gestante parar no estacionamento privado, ou o pessoal que tem espectro autista, nós da Câmara Municipal estamos apenas repetindo o que a lei federal já diz. Eu não estou fazendo, não estou inovando no ordenamento jurídico, não estou inovando na seara jurídica. Simplesmente o vereador, para fazer uma divulgação do seu mandato, porque foi o que você fez durante os 4 anos, o camarada quer ter alguma coisa para mostrar. Aí ele vai, olha o que a lei federal diz, repete no âmbito municipal, porque o município está contido dentro da nossa federação, e ele diz assim, ó, fiz essa lei aqui para assegurar que você, pai de filho que tem autismo, ou idoso, ou gestante, tem uma vaguinha no estacionamento. Então, assim, sei que a jurisprudência do nosso tribunal aqui do Rio Grande do Norte é contrária, sei disso, aqui é diferente da outra lei, que aquela ali nós vamos discutir bem direitinho o mérito, e se for negado, nós vamos recorrer simplesmente porque é o seguinte, a jurisprudência muda, né? O professor Seráfico dizia assim, a jurisprudência tem pela dosagem, tem um remédio que mata, ou tem um remédio que cura e o veneno que mata, muda. A jurisprudência muda, evolui. Quando eu fazia direito há 20 anos atrás, a gente aprendia que uma ação penal pública incondicionada, aí tá que nome bonito quando eu aprendi na faculdade, que o Ministério Público era o dominus litis, o dono da ação penal. Hoje a gente vê partido político entrando com ação penal pública incondicionada no Supremo e os ministros recebendo. Eu nunca vi isso na minha vida. Meus colegas do Ministério Público Federal lá da Paraíba acharam ruim. A gente estava numa reunião e disse, agora não tem mais para que ter Ministério Público, né? Porque qualquer pessoa entra com ação pública penal incondicionada e é recebida, eles ficaram, não é assim não e tal. Mas a jurisprudência evolui, então não tem problema não. Se a gente perder, a gente recorre, porque eu acho que não é nada demais reproduzir a legislação federal numa norma municipal que visa garantir direitos a minorias. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra o relator, embaixador Gilson. Senhor presidente, o meu voto foi previamente distribuído com todos. Eu peço permissão apenas ao tribunal para ler alguns trechos que aqui dou destaque. Diga a certa altura. Entendo que a edição da Lei Municipal número 6.907, precisamente, os artigos 3º e 8º, violaram diretamente a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, corroborada pela competência dada aos municípios para exercer em seu peculiar interesse todas as competências não reservadas aos outros entes federativos. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que a exploração econômica de estacionamentos privados, seja quanto ao estabelecimento de cobranças fracionadas, seja a vedação de cobrança, refere-se ao ramo do direito civil, o que efetivamente confirmaria a competência privativa da União para legislar sobre os preceptivos legais impugnados, pois a matéria neles versada envolve discussão atinente ao direito de propriedade, restringindo o seu exercício. E mais adiante, eu chamo a atenção dos senhores quando digo, dessa forma, verifica-se a inconstitucionalidade formal dos artigos apontados em face do artigo 24 da Constituição Estadual, na medida em que o município de Natal exerceu competência legislativa reservada à União. No que tange ao vício de inconstitucionalidade material, o requerente sustenta
que a lei inquinada, ao dispor sobre a gratuidade do estacionamento, inclusive em estabelecimentos particulares, viola a livre iniciativa dos termos do artigo 111 da Constituição Estadual. Com efeito, a interferência do município na fixação ou na coibição da cobrança de preço privado, com exceção de circunstâncias excepcionalíssimas, significa uma intromissão inadequada no princípio da livre iniciativa, porquanto limitam a faculdade dos proprietários de gerirem e administrarem o espaço privado a eles pertencente, o que enseja o reconhecimento da inconstitucionalidade material na forma. E mais adiante, continuando, a partir disto, ao se interpretar a Constituição Estadual em harmonia com a Constituição Federal, de modo conjunto, com entendimentos consolidados no Supremo Tribunal, tem-se de forma clara que os dispositivos impugnados da Lei 6.907 do município de Natal violam a Constituição Potiguar, impondo-se a procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Senhor desembargador, senhor presidente, era o que este relator tinha a dizer. Como foi previamente distribuído com os senhores, curvo-me diante da decisão deste colegiado. Já verificando aqui o sistema, os Senhor votos... presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, malgrado haja lançado meu voto já acompanhando o eminente relator, me chamou a atenção uma expressão colocada pelo doutor Heriberto da Costa Neves, onde ele diz que a Lei Municipal 6907/2019 é mera reprodução de lei federal. Então, se é mera reprodução, quer dizer, esse direito à gratuidade já existe. Em razão disso, senhor presidente, com devido respeito aos demais colegas que já votaram, eu gostaria de pedir vista para examinar melhor a matéria. Sem problema. Excelência, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Pois não. Se me permite. Não existe na legislação federal previsão de gratuidade, existe de reserva de vaga. É diferente. A questão de ordem, a questão da discussão sobre o mérito da ação. Pedido de vista registrado pelo desembargador Saraiva, os demais aguardam o voto vistos. Então, processo, julgamento suspenso, faça o pedido de vista. O seguinte é o mandado de segurança 081 368458. Esse é da relatoria do desembargador João Rebouças. Havia um pedido de destaque do desembargador Cornélio. Então, quanto à ausência do desembargador Rebouças, nós não podemos fazer qualquer pronunciamento, mas já fui informado que Vossa Excelência vai lançar as questões de forma escrita, não é isso, desembargador Cornélio? O voto está colocado, o voto divergente. Eu acho que não é questão de mandado de segurança, não existe prova pré-constituída. Me parece que foi uma questão disciplinar, instaurou-se uma sindicância. Posteriormente, eu voto fato que é relatado na denúncia e o próprio autor do mandado de segurança ela alega que pode ser uma perseguição. Então, meu voto é só nesse sentido, que não é prova pré-constituída, não existe prova pré-constituída para mandado de segurança. Ok, mas é como ele está de licença médica, os pronto, processos aguardar. não serão submetidos. Tá certo. Por fim, o último é o agravo interno em reclamação 080-6618-61, agravante Manuel Cunha Neto. Esse processo da relatoria do desembargador Gils, ou sustentação oral, do Dr. Doni Alisson dos Santos Moraes, que era o advogado do agravante, e na ocasião houve um pedido de vista do desembargador Cornélio, que posteriormente acompanhou o relator, e um pedido de vista posterior do desembargador Glauber Rego, que por esse motivo retomamos o julgamento. Desembargador Glauber, o processo está em mesa. Não mesa, senhor presidente. Com a palavra. Estou indo, não mesa. Não mesa? Desculpa, entendi errado. Então, indago se é mais algum processo da ordem judicial que não tenha sido chamado. Nada mais havendo a tratar na ordem judicial, declarou encerrada. E prosseguiremos na pauta administrativa. Quando estiver pronto.
Pode dar sequência. Proposições. Onde é que estão as proposições aqui, meu Deus do céu? Tá aqui. Declarando aberta a ordem administrativa, não há processos administrativos em mesa. Algumas resoluções, a qual foram previamente distribuídas para os colegas. A primeira, que é a minuta de resolução que altera a resolução número 5, de 25 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a criação da Contadoria Judicial do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Alguma observação, algum destaque a respeito da minuta? Nenhuma. Então, claro, aprovada. A segunda é a minuta de resolução que dispõe sobre o regime de teletrabalho para servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Matéria que ainda tem sido necessária essa regulamentação face aos provimentos que têm sido oriundos do CNJ. Então, alguma observação, algum destaque na proposta de resolução? Não, senhor. A terceira minuta de resolução que dispõe sobre a criação da Secretaria Unificada de Expedição de RPV e Precatório, SERPREC, no âmbito do Poder Judiciário do nosso Estado. Matéria também que visa exatamente disciplinar e organizar essa questão dos precatórios do nosso tribunal ante os aperfeiçoamentos emanados pelos provimentos do CNJ. Alguma observação? Nenhuma. Temos, por fim, a minuta da resolução que dispõe sobre o plano de obras do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui nós estamos caminhando com a priorização das obras que já estão iniciadas, passam a prioridade número 1. A única prioridade, digamos assim, que não é a conclusão não é uma obra já iniciada, é a modernização do sistema de climatização do Fórum Seabra Fagundes. Tendo em vista já o tempo de construção, é um sistema de climatização já antigo, com mais de 20 anos. Manutenção está sendo muito cara e bastante trabalhosa, além de ter um consumo de energia significativo. O Departamento de Engenharia nos alertou que, em face a um problema mais sério, teremos grandes dificuldades em manter o sistema funcionando, até porque ainda hoje há reclamações com relação à eficácia dele. E como o Seabra Fagundes é a nossa maior unidade judicial do Estado, se faz necessário anteciparmos a qualquer problema mais grave e já iniciarmos o processo de modernização. Essa é a única obra que está, digamos assim, não é dentro daquelas que já estão em andamento. Nós incluímos exatamente face ao relatório do Departamento de Engenharia. Os demais seguem o escalonamento já de praxe adotado pela Corte. Trago também a homologação por esta Corte e o ato da presidência que concedeu ao desembargador João Rebouças licença para tratamento de saúde no período de 21/3 a 9/4. São 20 dias e Excelência apresentou a devida justificativa. Todos de acordo? De acordo. De acordo. A distribuição e conforme discutimos é a minuta de resolução que altera o dispositivo
dispositivos do regimento interno do Tribunal de Justiça das sessões virtuais e híbridas, conforme já discutimos. Todo de acordo com as alterações? De acordo, excelência. Se me permite, senhor presidente, apenas é uma ligeira sugestão aqui em relação ao parágrafo 1º do artigo 2º. Pois não. Só seria talvez melhor substituir a expressão é facultada por será permitida. Pois não. E facultada não. Parágrafo 1º. Do artigo 2º. Não tem facultada a participação, será permitida. Será permitida. Ok. Somente, excelência. Já feito a devida alteração, a anotação aqui para ser alterado. Embargador. Agradeço a observação. Mais alguma observação, algum destaque? Pode falar essa daqui. A outra resolução é a questão que determina as alterações da nossa resolução número 04, que trata das audiências de custódia. Essa matéria tem sido objeto de várias alterações, inclusive face às últimas decisões emanadas pelos tribunais superiores, ante aquela necessidade de audiência de custódias, inclusive em virtude de decretos de prisão preventiva, temporária, condenação. E nós estamos tendo que adaptar a nossa resolução a essas inovações. E parece-me que ainda haverá mudança na disciplina da matéria, porque o Supremo está em análise ainda da extensão dessas audiências. Então, alguma modificação? Alguma... De acordo, senhor. E por fim, a última resolução que disciplina inclusive a questão do nosso dispositivo da lei da nossa loja ante a lei federal, já também distribuída previamente. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Não há mais nenhum procedimento de minuta ou de resolução. O processo administrativo da presidência. Há algum feito administrativo de algum dos colegas? Presidente, eu pediria a palavra. Pois não. Desembargador Gilson. Presidente, no próximo dia 30, quinta-feira, eu preciso ir a João Pessoa, porque um sobrinho meu vai casar-se. Peço que o assistente submeta ao tribunal a permissão para que eu viaje amanhã no final do expediente, retornando na sexta-feira de manhã. Porque viajar à noite nesse período não é razoável. Não, da minha parte nada, ok. Vossa Excelência vai pedir também, vai sair da jurisdição ou permanece na jurisdição? Eu continuo, porque é só um dia. Só a quinta-feira. Não, é só porque como foi feita a comunicação, eu pensei que Vossa Excelência estivesse pedindo autorização para que a gente já... Não é porque estou saindo da jurisdição, minha que é só Rio Grande do Norte, né? É razoável que o tribunal tome conhecimento. Tá bom. Gente, só sugerir que ele faça o convite aos demais colegas, né? Feita a devida comunicação. Gostaria de fazer, desembargador Saraiva. E sugestões e indicações, a presidência apresenta moções de congratulações pela passagem natalícia da nossa secretária de Comunicação Social, a senhora Andréa Ramos, ocorrido no dia 21, próximo pretérito. Também moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Maria de Lourdes Medeiros de Albuquerque, esposa do nosso colega, desembargador Gilson, que ocorrerá no próximo dia 7 de abril. E também registrar um voto de pesar pelo falecimento do médico Dr. Júlio César Cavalcante da Rocha, que é pai do servidor da casa, Dr. André Luiz Nelson dos Santos Cavalcante. Faleceu vítima de câncer, uma batalha que já vinha travando há um certo tempo. Então são essas propostas da presidência. Todos de acordo? De acordo. Desembargador Amauri? Não tem, excelência. Desembargador Expedito? Não tem. Desembargador Vivaldo? Não tem, excelência. Desembargador Saraiva? Também não, senhor presidente. Desembargador Dilermano? Não tem, excelência. Desembargador Vigílio? Desembargador Ibanez? Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber? Senhor presidente, só acredito, Vossa Excelência,
tenha esquecido, ontem foi o natalício do juiz auxiliar da presidência, doutor João Por Deus. Não, já foi feito um registro na eleição, na sessão passada. Que eu estive ausente. Você levou falta. E ele já agradeceu aqui o registro. Aqui perfeito. Agora. Então, nenhuma moção aí mais a fazer, a não ser acompanhar as que já foram feitas pelos demais aí. Desembargador Gils. Desembargador presidente, tão apenas registrar o agradecimento em nome de Dona Maria de Lourdes pela lembrança da passagem do aniversário dela. Feito o registro. Desembargador Cornélio. Não tem um. Desembargadora Lourdes Azevedo. Sem proposição. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.